Imagine que você é uma peça perfeita que faz parte de uma máquina milenar. E por milhares e milhares de anos, você funcionou perfeitamente através de combustíveis naturais e que são disponibilizados por aí na natureza. Mas, em uma determinada época, começaram a entregar para você trabalhar, funcionar, combustíveis que são totalmente sintéticos. E de repente, aquela máquina milenar que é perfeita, ela quebra. Esta analogia não é simplesmente sobre máquinas, mas sim sobre o corpo humano, sobre a minha e a sua saúde, que começou a falhar quando esse tipo de combustível começou a ser colocado como disponibilidade para nós nos alimentar. Por milhares e milhares de anos, os nossos antepassados, eles tinham uma relação muito próxima da natureza, e na verdade eles eram coletores e caçadores. Com isso, eu quero falar que eles basicamente comiam bastante proteína e carboidratos complexos, como frutas, verduras, vegetais, e tinham uma alimentação bastante rica em gorduras naturais ou gorduras saturadas, que hoje, né, são bastante demonizadas aí pela comunidade científica, podemos dizer assim. Com a chegada dos produtos alimentícios, toda esta cultura basicamente se desfez. E hoje, basicamente, 90 a 95% da alimentação do brasileiro ou do povo mundial não existia há pelo menos 90 anos. Bolachas, margarinas, refrigerantes, enlatados, nada disso fazia parte da alimentação dos nossos ancestrais e que hoje é completamente comum na nossa sociedade. Doutor, mas você não é a favor da nossa modernidade? Claro que sou muito grato. Inclusive, nós estamos aqui, são basicamente 6 horas e 40 da tarde e nós estamos aqui gravando uma aula para vocês. Sou muito grato por isso. Mas nós não podemos deixar de perceber que, a partir do momento em que essa ampla variedade de alimentos industriais elas vieram para vigor, nós pelo menos quadriplicamos as doenças metabólicas e são doenças totalmente evitáveis. E essa transformação está basicamente nos adoecendo. Olha só, eu vou citar para vocês 5 problemas de saúde que está, pelo menos, me preocupando bastante que nós estamos convivendo com isso. Veja bem, obesidade e sobrepeso. Mais de 60% da população mundial adulta está acima do peso e a obesidade triplicou desde 1975. 1975 foi muito recente, pessoal. Tem noção disso? Ponto número 2, infertilidade. Nos últimos 50 anos, a taxa global de fertilidade caiu pela metade, enquanto a contagem de espermatozoides nos homens diminuiu em 59% entre 1973 e 2011. Inclusive, se vocês forem pesquisar, coloquem no Google maior revolução da alimentação em 1970 e vocês vão ver o que aconteceu em 1970 e o gráfico que foi gerado no aumento das doenças, principalmente as doenças metabólicas. Declínio hormonal, tópico número 3. Os homens têm níveis de testosterona 20% menores em comparação com a década de 1980. Ou seja, os nossos avós tinham mais testosterona do que os nossos pais, e os nossos pais têm mais testosterona do que os filhos atualmente. A média de testosterona em mais ou menos 1980 era mais ou menos 550. Lá em 2004, nós temos uma média de testosterona de mais ou menos 350. Isso em 2004, 10 anos já se passaram. Nós estamos em 2025, ou seja, 11 anos se passaram. Quanto não está a média? Esses dias eu atendi um paciente com 30 anos e 137 de testosterona. Testosterona não é nem de longe somente para libido, mas combate à depressão, homens que têm dificuldade de tomar decisões, dificuldade nos seus empreendimentos, indecisos, fraco, com fadiga, sem foco, sem concentração, ou seja, sem um desempenho físico. E isso não se restringe somente aos homens, mas também às mulheres. Tópico número 5, transtorno do neurodesenvolvimento. O diagnóstico de autismo aumentou em 241% nas últimas 2 décadas. E o TDAH afeta mais de 5% das crianças em idade escolar de forma global. Ou seja, esses dados são realmente alarmantes e deixam claro que algo está completamente errado. E foi justamente pensando sobre tudo isso que eu criei a comunidade 7 Pilares, que vocês podem, inclusive, acessar
aqui, ó, @Dr. Misael Lima. Cliquem lá no link da bio que vocês podem conhecer a nossa comunidade. E por conta desse boom, né, de baixa, desse declínio de testosterona, nós também desenvolvemos um curso sobre como aumentar a testosterona de forma natural. Super em conta. Basta vocês irem lá no meu perfil no Instagram, também acessem o link da bio. Até essa altura do vídeo, vocês devem estar se perguntando por que nós estamos vivendo esse boom de doenças metabólicas, a hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, nós estamos vivendo um boom de hipotireoidismo, infertilidade, endometriose, cistos, nódulos, quanto mais condições vocês possam pensar, sem falar da depressão, ansiedade, dificuldade de foco, concentração, insônia, passar o dia cansado, com fadiga, com procrastinação, né, que muitas vezes nem é procrastinação. Se a gente for olhar para mais ou menos 1970, a gente tem uma história que é um pouco peculiar. Estou falando sobre a pirâmide alimentar que por décadas ela foi sugerida como modelo ideal de saúde. Mas um grande erro central está envolvido nisso, que é a base dessa pirâmide, completamente rico em carboidratos refinados, processados e farinhas. E isso sim é o grande risco para um caos metabólico que nós estamos vivendo. Criada na década de 1970, a pirâmide alimentar, nos Estados Unidos, a pirâmide alimentar foi amplamente influenciada por interesses da indústria alimentícia, especialmente produtores de grãos e açúcar. A ideia de que deveríamos consumir até 11 porções diárias de carboidratos refinados foi um golpe fatal para a saúde metabólica. Olha só, o que era para ser um guia de nutrição tornou-se uma armadilha para obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e eu colocaria muito mais aqui, câncer. Dentro dessas discussões como um todo, nós temos um breve relato sobre o Dr. Robert, que é autor de um best-seller sobre medicina integrativa, consumo de gorduras. Olha o que ele cita em um dos seus trabalhos. Nunca fomos projetados para comer desse tanto de açúcares e carboidratos refinados. Eles desregulam nossos hormônios e nos deixam dependentes de alimentos ultraprocessados. Então, a alimentação de forma errada e como nós estamos vivendo atualmente, ela causa esse tanto de prejuízo na nossa saúde, não somente em relação a ganho de peso, resistência à insulina, mas também síndrome do ovário policístico, endometriose, doenças metabólicas e assim por diante. Ou você nunca parou para pensar que uma das maiores causas de síndrome do ovário policístico em mulheres é justamente o aumento da resistência à insulina? Por conta das minhas próprias questões de saúde, em que eu encontrei cura na medicina integrativa, eu fui estudar isso de forma ampla. E nós temos uma teoria chamada teoria da incompatibilidade. O que quer dizer isso? Veja bem esse trecho de um dos nossos estudos. A hipótese da incompatibilidade evolutiva. Enquanto a nossa genética continua essencialmente a mesma dos últimos 10.000 anos, o nosso ambiente alimentar sofreu mudanças radicais. Ou seja, a Revolução Agrícola, há cerca de 10.000 anos, marcou o início dessa desconexão, mas foi justamente no século XX que esse descompasso se intensificou com a industrialização dos alimentos. Hoje, mais de 60% das calorias consumidas em países desenvolvidos vêm de produtos ultraprocessados, ou seja, nós evoluímos ao longo dos 3 milhões de anos nos alimentando de proteínas, gorduras e carboidratos complexos. Mas de repente, as proteínas e as gorduras, elas basicamente foram eliminadas da dieta e a gente ficou apenas com um pilar, que são os carboidratos. E nem são os carboidratos que nós chamamos complexos, mas sim os carboidratos refinados. E isso trouxe um boom nas doenças cardiovasculares, metabólicas, cânceres emocionais. Basicamente, o que eu estou tentando te falar desde o início do vídeo é: nós somos geneticamente programados para se alimentar da mesma forma em que os nossos antepassados se alimentaram os 3 milhões de anos. Essa revolução da alimentação, ela é muito recente e a nossa genética, a nossa biologia continua a mesma dos nossos ancestrais. Ou seja, lembra da analogia que eu falei para você? Imagina que você é uma peça perfeita de uma máquina milenar, acostumado a comer alimentos naturais e de repente te colocam alimentos totalmente industriais e essa máquina começa a falhar. Mas isso não é sobre máquina, isso é sobre o nosso corpo. Então você deve estar se perguntando: como que eu faço para resgatar a minha saúde, para não ter doenças, né? Não sei se você sabe, mas é super possível a gente entrar em remissão do diabetes, hipertensão, doenças autoimunes e assim por diante.
A questão é, será que você realmente está disposto a pagar o preço sobre isso? Na verdade, não é nenhum grande esforço, é muito bom você viver hoje fazendo coisas que basicamente a sociedade demonizou: o sol, fazer o aterramento, comer comida de verdade. Basicamente foi isso que aconteceu. Então não é basicamente um esforço, nós só estamos desacostumados a fazer isso. Então eu mesmo venci as minhas questões de saúde fazendo, por exemplo, a exposição ao sol, fazendo minha suplementação, comendo proteína, gorduras boas e carboidratos complexos, me exercitando, dormindo cedo e assim por diante. Então, isso é o que nós precisamos fazer para voltar à nossa saúde. Ou seja, talvez algumas pessoas estejam assistindo pensando, doutor, mas isso é muito difícil. O que é mais difícil? Você se exercitar, comer bem, pegar um sol, tomar um suplemento, ou você viver cansado, fadigado, com depressão, ansioso, com doenças, né, fluxo menstrual elevado, enxaqueca? Isso é muito, mas é um fardo muito mais pesado do que você viver numa rotina de disciplina para ter saúde. E foi pensando justamente nesse resgate da saúde e falar sobre a nossa saúde ancestral que eu também desenvolvi um curso chamado Clube Ancestral. Lá eu falo sobre alimentação ancestral, caldo de ossos, falo sobre dieta paleolítica, dieta carnívora, jejum intermitente. Basta você acessar o meu dr.misaellima, lá no meu canal do Instagram, para vocês conhecerem mais sobre o meu trabalho. Foi muito bom ter esse tempo com vocês, mas nosso vídeo está chegando ao fim. Mas não se preocupem, nós iremos daqui a pouco gravar um outro vídeo para a gente publicar aqui no nosso canal. E vamos conversando, vamos nos falando. Coloque aqui embaixo opções de vídeos para que eu possa gravar, sugestões, e deixem a pergunta de vocês, ou então entre lá no meu perfil no Instagram, dr.drmisaellima, e a gente vai batendo um bom papo, tá? Até o próximo vídeo.